Meu nome é Isaura Valença, tenho 42 anos, e no dia 2 de outubro eu morri dentro de um supermercado. Eu sei, quando digo isso, a maioria das pessoas fica em silêncio, outras riem achando que é exagero, e algumas simplesmente dizem, isso é impossível. Mas eu vivi. Eu senti. Eu passei por isso. E hoje eu estou aqui para contar exatamente o que aconteceu naquele dia, porque essa experiência mudou tudo. Minha fé, meu propósito, minha forma de enxergar a vida, e principalmente, meu entendimento sobre o que espera cada um de nós depois da morte. Naquela manhã, tudo parecia normal. Acordei cansada, como sempre, tomei café apressada, tentei organizar mentalmente tudo o que precisava resolver antes do almoço. Nada indicava que aquele dia seria diferente. Nada mostrava que meu coração estava prestes a parar. Eu fui ao supermercado porque precisava comprar algumas coisas. Arroz, leite, pão, frutas, nada demais. Entrei pensando no tempo, olhando o celular, tentando fazer tudo rápido para buscar minha filha na escola. Mas enquanto eu andava pelos corredores, comecei a sentir algo estranho. Era como uma pressão no peito, uma sensação de aperto, como se faltasse ar. No começo, ignorei. Achei que era ansiedade, estresse, aquela correria da vida moderna. Só que essa sensação não passou. Pelo contrário, aumentou. Quando cheguei no corredor das massas, meu corpo simplesmente desabou. O chão ficou distante, minha visão escureceu, e eu senti como se estivesse me afastando lentamente do mundo. Ouvi um barulho longe, carrinhos, vozes, alguém dizendo meu nome, ou alguém tentando me acordar. Mas tudo foi sumindo. E então, silêncio. Não era o silêncio que conhecemos. Era um silêncio profundo, absoluto, mas ao mesmo tempo cheio de paz. Eu não sentia dor, medo, desespero, nada. Apenas uma calma tão intensa que parecia envolver tudo. Foi nesse silêncio que percebi algo. Eu estava fora do meu corpo. Eu via tudo. Eu via pessoas desesperadas tentando me socorrer, alguém chamando os bombeiros, outra pessoa chorando. Mas eu não sentia medo. Eu não sentia desespero. Era como se tudo fizesse sentido. E de repente, algo começou a mudar. Uma luz surgiu, primeiro distante, como um ponto. Depois maior, mais próxima, mais viva. Não era uma luz comum. Era como se tivesse vida, como se ela respirasse e pulsasse. E dentro dessa luz, havia uma presença tão forte que meu espírito sabia, antes mesmo de ver totalmente. Era Jesus. Ele não precisou dizer quem era. Minha alma reconheceu. Seu olhar não era humano. Era um olhar que atravessava minha existência inteira. Ele sabia quem eu era, o que eu fiz, o que pensei, o que escondi. E, mesmo assim, o amor naquela presença era maior que tudo. Quando ele falou, sua voz não foi como um som. Era como algo que eu sentia por dentro, como se cada palavra tocasse minha alma. Ele disse: Isaura, ainda não era para você ter chegado aqui. Eu queria responder, mas não consegui. Era como se naquela dimensão apenas ele tivesse permissão de falar. Então Jesus continuou, e foram essas palavras que mudaram tudo. Antes que você volte, precisa ver 3 coisas. Naquele instante, meu espírito tremeu. Não por medo, mas porque eu senti que o que ele ia me mostrar era profundo demais, sério demais, impossível de ser ignorado. Mas ele não falou quais eram essas 3 coisas. Ainda não. E antes que eu perguntasse, eu fui levada. E foi ali, naquele momento, que eu vi algo tão indescritível, tão lindo, tão perfeito, que até hoje, mesmo contando essa história, meu coração aperta porque nenhuma palavra humana pode traduzir o que existe lá. O céu não é como vemos em pinturas ou desenhos. As cores lá são vivas, como se tivessem luz própria. A grama parece feita de luz líquida. As flores não apenas existiam, elas cantavam. Cada detalhe tinha vida, propósito, essência. Nada era comum. Nada era igual ao que conhecemos aqui. Tudo brilhava, mas não machucava os olhos. Ao contrário, confortava. A atmosfera era amor. Um amor que não se compara com nada nesta terra. Um amor que cura, transforma, envolve e faz você sentir: é aqui que eu pertenço. Eu ouvi sons, mas não eram sons comuns. Eram como melodias suaves, harmonias que pareciam atravessar a alma e trazer paz.
Eu pensei, eu quero ficar aqui. Mas mesmo sem dizer nada, Jesus sabia. E com uma calma profunda, ele disse, com firmeza, mas amor: tudo tem um tempo, Isaura. Isso apenas aumentou minha curiosidade, porque eu sabia que ele ainda iria me mostrar aquelas 3 coisas. Mas parecia que antes disso, ele queria que eu entendesse onde eu estava. Ele queria que eu sentisse, verdadeiramente, o contraste entre a vida terrena e aquilo que está por vir. A sensação de estar com Jesus não é como encontrar alguém importante, ou como sentir amor humano. É muito maior. É como se toda a estrutura da alma fosse reorganizada. Como se tudo aquilo que um dia me machucou, medos, inseguranças, traumas, arrependimentos, perdesse importância diante daquela presença. Eu não sentia peso nenhum, nenhuma culpa, nenhuma ansiedade, nenhum vazio. Era como se Jesus olhasse para dentro de mim e dissesse, sem palavras: você não precisa fingir nada aqui. Ali, eu não precisava ser forte. Eu não precisava esconder minhas falhas. Eu não precisava explicar minha dor. Ele sabia tudo. E ainda assim, ele me amava. Eu senti algo que nunca senti enquanto estava viva. Eu estava completamente aceita. Não havia julgamento, nem condenação, nem distância. Era como se eu tivesse voltado ao lugar de onde realmente vim, como se aquela presença fosse minha origem. O amor dele não era emocional. Era real, sólido, vivo. Não era algo que eu apenas sentia, era algo que me preenchia. Eu não queria desviar os olhos dele. Era impossível olhar para Jesus e pensar em qualquer outra coisa. A beleza dele não é como a beleza humana, não é algo que se enxerga só com os olhos. É algo que se sente. A presença dele é tão forte que parece ocupar o ar. É como se tudo ao redor existisse por causa dele. Ele não é apenas luz, ele é a fonte da luz. Quando ele está perto, nada mais importa. E com essa sensação, algo dentro de mim despertou. Uma saudade que eu nunca sabia que existia. Uma saudade de Deus. Como se a minha alma dissesse: eu conheço esse lugar. Eu já estive aqui antes. E ao mesmo tempo, eu senti algo que me paralisou por dentro. Um reconhecimento profundo de que tudo que buscamos aqui, amor, segurança, paz, sentido, existe nele de forma completa. Não havia tempo ali. Não havia pressa. Não havia medo. Era como se cada segundo tivesse eternidade dentro dele. E enquanto eu experimentava essa sensação, Jesus se aproximou um pouco mais, e quando ele fez isso, algo aconteceu. Eu senti vida. Não vida física. Vida espiritual. Vida que não morre. Vida que não teme nada. Vida que existe mesmo quando o corpo deixa de existir. Era como beber paz. Como respirar amor. Como existir sem dor. Eu não sei quanto tempo fiquei apenas sentindo, sem perguntas, sem respostas, apenas sendo. Se existe uma palavra capaz de descrever aquela sensação, essa palavra seria plenitude. Nenhuma falta. Nenhuma dúvida. Nenhuma preocupação. Só descanso. E quando eu achei que nada poderia ser mais intenso do que essa presença, Jesus fez algo que mexeu ainda mais comigo. Ele estendeu a mão, e quando ele fez isso, eu senti que algo estava prestes a ser revelado. Mas antes de falar, ele me olhou com uma seriedade tão profunda que meu espírito silenciou. E foi ali, naquele silêncio cheio de significado, que ele me lembrou: Isaura, antes de voltar, você precisa ver 3 coisas. Eu senti meu espírito estremecer, não de medo, mas de expectativa. Eu sabia que tudo que viria a seguir mudaria não apenas minha vida, mas a forma como eu enxergaria o mundo, a fé e o propósito da existência humana. Mas ele não revelou ainda. Antes, ele queria que eu sentisse mais. Queria que eu entendesse o céu, não com a mente, mas com o espírito. Se esse testemunho está falando com você, deixe seu nome nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal. Enquanto eu permanecia diante dele, tudo ao meu redor parecia existir em perfeito equilíbrio. Jesus não era apenas uma figura diante de mim, ele era a própria essência daquele lugar. Onde ele estava, havia paz. Onde ele olhava, havia vida. Onde ele caminhava, a atmosfera parecia vibrar com algo impossível de descrever.
Jesus não é como imaginamos nos quadros, nos filmes ou nas pinturas. Sua aparência vai além de forma física. Ele tem sim forma, ele tem rosto, mas o que mais impacta não é o que você vê, é o que você sente. Seus olhos não são comuns. Quando ele olhou para mim, eu senti cada parte da minha história sendo vista. Era como se minha alma fosse um livro aberto, e ele conhecesse cada palavra escrita ali, até aquelas que eu mesma tentei apagar. Mas o mais impressionante é que, mesmo sabendo tudo sobre mim, até o que eu escondia de mim mesma, ele não me rejeitou. Ele me olhou com amor. Um amor que não cobra. Um amor que não acusa. Um amor que não exige nada em troca. Era um amor que existia porque ele é amor, não porque eu merecia. A presença de Jesus tem um efeito inesperado na alma. Ela traz arrependimento, mas não culpa. Você não se sente condenado, você se sente visto, amado e transformado. Eu entendi ali que Jesus não é apenas Salvador. Ele é Rei. Ele é vida. Ele é a razão de existir do céu. E quanto mais eu olhava para ele, mais eu percebia que tudo naquele lugar apontava para essa verdade. O paraíso não é apenas um lugar bonito, é um lugar vivo. As árvores não são apenas árvores. Elas parecem respirar. Cada folha tem brilho, como se carregasse luz própria. O vento não é apenas ar se movendo, é como se fosse um cântico suave. E cada passo naquele chão é como tocar perfeição. As flores no céu não se parecem com as da terra. Algumas mudavam de cor conforme eu olhava. Outras tinham luzes dentro delas, como se fossem feitas de cristais vivos. E o que mais me tocou foi que algumas flores pareciam inclinar-se suavemente quando Jesus passava, como se até elas reconhecessem sua presença. A luz do céu não tem sombra. Tudo ali é iluminado, não por um sol, mas pela glória de Deus. É uma luz que não cansa os olhos, não esquenta, não queima. É uma luz que cura. Enquanto caminhávamos, eu ouvi vozes, mas não eram conversas humanas. Eram cânticos. Melodias tão puras, tão suaves, tão perfeitas que meu espírito sentia como se estivesse ouvindo a própria linguagem do amor. Era como se tudo no céu, plantas, ar, luz, música, existisse em adoração. E Jesus? Ele caminhava sem pressa. Como quem sabe que nada ali precisa ser acelerado. Como quem sabe que eternidade não tem relógio. E eu senti algo profundo. No céu, nada falta. No céu, nada dói. No céu, nada teme. Não existe medo da morte, porque ali, morte não existe. Não existe dor, porque ali, tudo é restaurado. Não existe culpa, porque ali, o perdão não é promessa, é realidade. Eu olhei para mim mesma e percebi que eu estava diferente. Não havia cansaço no meu corpo espiritual. Não havia peso nos meus ombros. Eu não sentia idade. Eu não sentia limite. Era como se eu tivesse sido feita novamente, como se tudo em mim tivesse sido renovado desde a origem. E enquanto caminhávamos naquele lugar indescritível, eu senti que algo dentro de mim estava sendo preparado, como se Jesus estivesse me mostrando a eternidade antes de me revelar propósito. Foi então que ele parou. Seu olhar ficou mais profundo, mais intencional, mais sério, e naquele instante, eu senti novamente aquela mesma frase ecoando na minha alma. Isaura, antes de voltar, você precisa ver 3 coisas. Quando Jesus repetiu aquelas palavras, antes de voltar, você precisa ver 3 coisas, algo dentro de mim mudou. Era como se a atmosfera ao redor tivesse ficado mais séria, mais profunda, como se cada molécula daquele lugar estivesse aguardando o que ele iria revelar. Jesus não levantou a voz. Não precisou. Ele apenas olhou dentro de mim, e naquele olhar havia amor, mas também havia verdade. E a verdade, quando vem dele, não machuca, ela transforma. Sem que eu desse um passo, fui levada para um outro lugar, não andando, mas como se estivesse sendo suavemente conduzida por uma força invisível. O céu continuava lindo, mas agora havia algo diferente. Eu conseguia sentir propósito no ar. Como se o que eu estava prestes a ver não fosse apenas uma visão, mas um aviso. Jesus ficou ao meu lado enquanto um cenário começava a se revelar. A primeira coisa que ele me mostrou foi algo que mexeu profundamente comigo. Pessoas vivas na terra, mas espiritualmente vazias. Elas caminhavam como se estivessem bem, como se tivessem tudo: trabalho, rotina, metas, vida. Mas havia um vazio dentro delas.
Um vazio profundo. Eu via pessoas em filas, em carros, em suas casas, usando o celular, conversando, mas por dentro, era como se faltasse uma chama, como se faltasse luz. Elas existiam, mas não viviam. Jesus me disse, com tristeza, mas também com compaixão: elas acham que têm tempo. Essas palavras me atravessaram, porque enquanto eu observava, percebi algo assustador. Muitas dessas pessoas achavam que estavam bem espiritualmente. Achavam que serviam a Deus com a boca, mas o coração delas estava distante. Jesus continuou: o maior engano dos últimos tempos não é negar a fé, é acreditar que sempre haverá um amanhã para se reconciliar comigo. Eu vi então algo ainda mais profundo. Essas pessoas estavam cercadas de distrações, preocupações, trabalho excessivo, vícios, orgulho, mágoas, vidas corridas, corridas demais para lembrar da eternidade. Corridas demais para lembrar do Criador. Enquanto eu observava aquilo, percebi algo que me fez estremecer. O inimigo não estava tirando a fé dessas pessoas. Ele estava adiando. Ele estava fazendo-as acreditar que poderiam procurar Jesus amanhã. E depois amanhã. E depois mais tarde. Até o dia em que não haveria mais tempo. Jesus então se virou para mim e disse algo tão profundo que até hoje ecoa dentro de mim. Isaura, muitos me conhecerão, mas tarde demais. Eu senti uma dor espiritual, não uma dor física, mas uma dor profunda, como se meu espírito entendesse o peso eterno daquelas palavras. E então ele disse: por isso você voltou. Para lembrar o mundo de que o tempo é agora. Eu quis falar, quis responder, mas minha voz não saía. Não porque eu não podia, mas porque diante daquela verdade, qualquer palavra parecia pequena demais. Enquanto aquela visão desaparecia lentamente, Jesus colocou a mão sobre meu ombro, com ternura, e disse: esse é apenas o começo. E então ele me levou para o segundo lugar. Mas antes da próxima revelação, tudo ficou silencioso novamente, como se o próprio céu respirasse. Eu sabia que o que viria em seguida seria ainda mais impactante. Se essa mensagem está tocando seu coração, deixe seu nome nos comentários. Quando Jesus terminou de falar aquelas 3 verdades, tudo dentro de mim ficou em silêncio. Era como se meu espírito estivesse absorvendo algo eterno, algo maior do que qualquer explicação humana. Ele olhou para mim com ternura, como quem entende toda dor, toda fraqueza, todo medo que alguém já sentiu na vida. E então, antes que eu percebesse, tudo ao meu redor começou a mudar. Aquela luz tão viva, tão intensa, mas ao mesmo tempo suave, começou a ficar ainda mais brilhante, e eu senti como se estivesse sendo envolvida por algo que eu só posso descrever como saudade do amor perfeito. Era como se meu coração estivesse sendo puxado por 2 mundos: o céu, onde tudo fazia sentido, e a terra, onde tudo estava inacabado. De repente, eu percebi algo estranho. Eu já não estava andando. Eu não estava sequer em pé. Era como se eu estivesse sendo suavemente transportada, como quem flutua num vento leve, silencioso, cheio de paz. Foi então que Jesus se aproximou um passo que não era como nossos passos, era um movimento cheio de significado, como se cada gesto dele carregasse propósito e eternidade. Ele colocou sua mão no meu rosto, uma mão firme, quente, real, e disse: Isaura, ainda não é tempo. Essas palavras cortaram meu espírito como uma espada, porque naquele instante eu percebi algo terrível. Eu não queria voltar. Não existia fome, não existia dor, não existia medo, não existia pressa. Nada faltava ali. Eu era inteira. Eu era completa. Eu era aquilo que eu sempre sonhei ser, mas nunca consegui aqui na Terra. Eu comecei a chorar, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de saudade antecipada, e perguntei com uma voz fraca, quase infantil: mas por quê? Se aqui é o lar. Ele sorriu novamente. E aquele sorriso carregava tudo: misericórdia, destino, propósito. E então ele respondeu: porque sua história ainda não terminou. Ainda existem pessoas que só vão me encontrar porque você vai contar o que viveu. Quando ele disse isso, tudo parou. Foi então que senti um impacto, um puxão, como se alguém tivesse arrancado meu espírito do lugar mais lindo e perfeito do universo. A sensação foi como cair de uma grande altura, mas sem dor física, apenas uma ruptura emocional, profunda, inesquecível. A luz desapareceu.
O silêncio eterno foi substituído por vozes distantes. O amor pleno deu lugar à estranha consciência do corpo. Meu peito ardeu. Meu coração bateu, forte, desordenado, desesperado. Eu ouvi alguém gritando. Ela voltou. Meu Deus, ela está viva. Meus olhos se abriram devagar, como se eu estivesse despertando de um sono que durou séculos. As luzes eram fracas, mas comparadas ao céu, pareciam escuridão. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Tentei levantar, mas meu corpo pesava como pedra. A única coisa que eu consegui fazer foi chorar. Não porque eu estava com dor, mas porque eu tinha conhecido algo que palavras nunca conseguirão descrever por completo. E ali, ainda fraca, ainda tremendo, eu pensei: Jesus me devolveu, então agora eu preciso cumprir. Eu levei 44 horas morta. E depois disso, nunca mais fui a mesma. Se você ouviu até o final, quero pedir algo com o coração aberto. Deixe nos comentários: Jesus, eu creio.